E celebram-se hoje os 40 anos do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Uma data que recorda a muitos uma viragem radical nos tempos e nos costumes. Grândola Vila Morena. 25 de abril de 1974, uma data histórica para Portugal. Foi há precisamente 40 anos que se deu o golpe de Estado militar, planeado pelo movimento das Forças Armadas no mais absoluto segredo. Na noite de 24 para 25 de abril, uma operação militar foi desencadeada com o intuito de derrubar a ditadura do Estado Novo, implementada por António de Oliveira Salazar desde 1933. O povo é quem mais ordena. E foi através da rádio que o aviso do sucesso das operações terá sido transmitido. Duas músicas ficaram para a história. E depois do adeus de Paulo de Carvalho e Grândola Vila Morena de José Afonso. 40 anos depois, um dos capitães de Abril, o coronel Andrade da Silva, recorda onde estava posicionado e de como os militares arriscaram tudo por um futuro de liberdade. Nós fomos uma poderosa força. Nós trazemos 6 obuses, 8 e 8, que é aquilo que em linguagem comum se chamam canhões, com uma capacidade de fogo muito poderosa e uma companhia de infantaria, de soldados, mas passou a ser muito importante para uma missão que não trazíamos, que é exatamente o Terreiro do Paço, em que o Salgueiro Maia está e em que aparece aqui um navio de guerra, e através de um camarada nosso, o Contreiras, entraram nas comunicações da Marinha a dizer que se eles se atravessem a fazer qualquer tipo de fogo, de instrução, do que quer que fosse, contra as forças do Salgueiro Maia, que seriam imediatamente bombardeados em tiro direto daqui e não tinham nenhuma hipótese. E se houver uma praça de gente? Uma revolução que se desencadeou de forma pacífica, mas que podia ter terminado em tragédia. Quando tomamos as nossas unidades, e nós, a Escola Prática de Artilharia, somos os primeiros a entrar em ação, nós sabemos o que temos pela frente. Foi o ato heroico, sobretudo dos jovens, e com uma coragem extrema, com o heroísmo extremo, e nada foi de graça. Aconteceu e bem, que não houve sangue, mas nós quando sabíamos, não sabíamos se íamos morrer. Momentos que ainda hoje recorda com emoção. Capitão a capitão não deserta, luta, mas capitão que é capitão vislumbra, antevê, e o assombramento não se quebra. Portugal, os portugueses livres morrem. Capitão a capitão será e morrerá com a sua pátria e este seu povo. Vejam bem daquele homem a fraca figura. Quem viveu durante o Estado Novo garante que nunca se irá esquecer deste período cinzento da história de Portugal. A liberdade de expressão não existia e o ambiente que se sentia era da mais absoluta repressão. Havia também a pequena repressão, chamemos-lhe assim, pequena repressão, aquela que seria menos visível, mas que era muito mais cruel e muito mais violenta, com pequenos episódios da vida corrente que nos deixavam completamente traumatizados. António Magalhães recorda-se ainda de um amigo que foi obrigado a afastar-se por ser considerado perigoso. Hoje recorda-o com nostalgia. Havia um amigo da família que era o tio Artur. E a certa altura percebi que os meus pais começaram a dizer que não podiam ir, não gostavam, não queriam ir. Não percebi a casa do tio Artur e nunca mais fomos. Porque o tio Artur era uma pessoa extremamente perigosa. E conviver com alguém que ouvisse a BBC ou que tivesse ideias republicanas e que expressasse de alguma maneira a oposição ao Estado Novo, já era por si algo que intimidava as pessoas. A paz, o pão, a habitação, a saúde. Tudo era fiscalizado. A literatura, o cinema, os meios de comunicação e a música, que eram frequentemente censurados. No entanto, paralelamente a esta realidade, existia a chamada música de intervenção, onde era denunciado o estado social e político do país. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. Foi um movimento que foi sendo feito lá fora, entre os que não podiam vir cá e os que estavam cá dentro. E o meu primeiro disco, Os Sobreviventes, e o segundo, o Pré-Histórias, foram discos que eu não podia cantar no meu país, não é? Foram discos que foram editados aqui em Portugal.
O primeiro, os sobreviventes, foi uma ou duas vezes retirado, inclusive estávamos numa altura em que a censura, já no tempo de Marcelo Caetano, já era, mesmo perante ela própria, já era bastante incoerente. Só a liberdade a sério quando houver A paz, o pão, habitação, saúde, educação, só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. e quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Já a polícia política, a PIDE, prendia todos aqueles que eram suspeitos de conspirar contra o regime de Salazar e muitos foram colocados em prisões políticas, como aqui em Caxias. O historiador Fernando Rosas foi um dos que sofreu na pele as duras torturas. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada. Passei 2 anos e tal nas cadeias e passei pela mão da PIDE e passei pelas violências que a PIDE também exercia sobre os presos políticos para os obrigar a dizer o que eles queriam. O espancamento, houve poucos que não passaram por isso, todos dos que passaram pela polícia política, quase toda a gente passou por isso. Tortura do sono, sempre das 2 vezes. O 25 de Abril tornou-se assim na data histórica que veio alterar a sociedade portuguesa. O fim da ditadura deu enfim lugar à democracia. Destruiu o aparelho repressivo, destruiu a polícia política, os arquivos da polícia política, os arquivos da censura, impôs o encerramento de todas as principais instituições do aparelho repressivo, conquistou na rua as liberdades fundamentais de associação, de expressão, conquistou o direito à greve, conquistou os sindicatos livres. 40 anos depois, aos olhos de quem viveu a realidade do Estado Novo e que lutou por um país com maior liberdade e direitos, sente hoje a desilusão da atualidade portuguesa. Nunca pensaria, aquele jovem que aos 25 anos fez o 25 de Abril, nunca pensaria que 40 anos depois estaríamos na situação desgraçada em que estamos, quer para aqueles que já têm a minha idade, mas também para os jovens. Não é alegria nenhuma, é uma coisa extremamente grave ver 200 jovens partirem por dia para o estrangeiro e emigrarem. Uma data que deverá ser sempre recordada, mas com os olhos postos no futuro. A memória não é uma coisa que está aí numa gaveta a apanhar pó. A memória é uma relação. Uma relação social que tem a ver com o presente que nós queremos e com o futuro que queremos construir. É um instrumento de construção do presente e do futuro. E, nesse sentido, é preciso encarar a memória como alguma coisa que nós devemos cultivar para ajudar a decidir o que é que nós queremos ser como sociedade.